Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e com toda a tua família. Que hoje Deus abra as janelas dos céus e em Jesus Cristo Ele supra cada uma das tuas necessidades. Que hoje Ele envie mais uma vez o Espírito Santo para batizar a gente, a todos nós, renovando as nossas forças, dando-nos um novo caráter e nos preparando, nos habilitando a sermos perfeitos em Jesus Cristo, santificados para a sua vinda. A Bíblia diz, o próprio Paulo diz que Jesus vem buscar os que estiverem santificados. Sem santificação ninguém verá a Deus. Buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, Jesus Cristo vem buscar os santificados. E eu convido você a assistir essa mensagem até o final, deixar sempre o like, compartilhar com teus amigos e se inscrever no meu canal. Deus é contigo. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz. Para onde eu irei? Para onde posso ir? Se só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Espírito Santo, tu és meu consolo. Espírito Santo, vem me levar As águas tranquilas que correm do trono. Espírito Santo, eu estou aqui.
Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-me aqui, Senhor, ou melhor, eis-nos aqui. Muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que tu és para cada um de nós. Neste momento, te peço uma bênção especial por cada pessoa que está assistindo essa mensagem ou que no futuro vai assistir essa mensagem em algum momento do seu dia, em algum momento do seu mês ou algum momento dentro deste ano ainda. Que a mão do Senhor derrame uma bênção especial para cada pessoa que dedicar um tempo a assistir esta mensagem. Que a mão do Senhor esteja com ela, esteja sobre ela para assisti-la e para abençoá-la. Eu te peço também, Senhor, que hoje visite a todos nós e nos dê as tuas bênçãos. Faz um milagre em cada um de nós, porque precisamos de ti. Precisamos ser puros, precisamos ser santos, precisamos ser santificados, precisamos ser aperfeiçoados à semelhança no caráter de Jesus Cristo. Por favor, meu Deus, opera em nós o teu querer, opera em nós o teu realizar. Manifesta em nós o teu poder, Senhor. Manifesta em nós a tua graça, manifesta em nós o teu perdão, manifesta o teu amor em nós, Pai. Manifesta, Senhor, a tua misericórdia. Manifesta, meu Deus, a tua paciência, a tua bondade, mas acima de tudo, manifesta o Espírito Santo sobre nós, para que ele nos convença do pecado, da justiça e do juízo, para que ele nos guie em toda a verdade. E que a tua verdade encontre abrigo, morada em nosso coração. E que possamos ser transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Fica conosco, abraça-nos, ilumina-nos agora para entender e compreender a tua palavra. Nós o adoramos, nós te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, nós na última mensagem falamos um pouquinho acerca da santificação e Paulo ele deixou claro que o cristão ele foge, ele fica longe dos relacionamentos sexuais ilícitos e também da prostituição em relação aos deuses, aos ídolos. A gente precisa fugir de todo tipo de prostituição. Aí a gente vai continuar em Tessalonicenses 4, porque a gente vai analisar agora os versos 7 e 8. Tessalonicenses 4, versículos 7 e 8. Leia comigo. No versículo 7, Paulo diz assim: porquanto Deus não nos chamou para viver em impureza, ou Deus não nos chamou para viver em prostituição, mas Ele nos chamou para ser santificados, ou Ele nos chamou para sermos santos. Destarte, ou destarte, você vai encontrar qualquer uma das duas palavras, destarte ou destarte. Quem rejeita estas coisas, e aí Paulo está falando do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6, não é? Quem rejeita essas coisas aqui, quem rejeita a instrução, quem não foge da prostituição, quem não busca a santificação, quem não busca a honra para si mesmo, esse aí, infelizmente, ele não rejeita somente essas coisas, ele rejeita o próprio Deus. A gente vai conversar um pouquinho, porque isso aqui é muito sério. Rejeitar a Deus. Quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, mas rejeita a Deus, que também nos dá o Espírito Santo. Observe que o capítulo 4, verso 3 e verso 4, Paulo trabalha a questão da santificação e a abstinência da prostituição. Ou seja, ele se preocupa em dizer para mim que eu tenho que saber usar meu corpo.
Leia comigo o verso 4 aí. Ele diz que cada um de nós deve saber usar o seu próprio corpo. Cada um de vocês saiba possuir ou usar o seu próprio corpo para santificação e honra. Verso 5. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor é contra todos os que estas coisas praticam. Como também antes vos avisamos e testificamos que Deus é o juiz, que Deus é o vingador. Essa expressão vingador aqui é que Deus é aquele que dá recompensa a todo ser humano de acordo com a escolha do ser humano. Então o assunto aqui é santificação. O assunto aqui é o que eu faço com o meu corpo. Uma vez que eu sou cristão, uma vez que eu sou filho de Deus, o que eu faço com o meu corpo? Então Paulo está preocupado aqui com essa questão. Então ele diz que a gente deve usar o nosso corpo em santificação e honra, fugindo da lascívia aqui. Lascívia é linguagem inapropriada, né? Hábitos inadequados, hábitos incorretos. Então Paulo pede para a gente fugir da lascívia. Em algumas outras versões você vai encontrar fugindo da concupiscência da carne. E quais são as concupiscências da carne? Prostituição, adultério, mentira, fofoca, discórdia, facções, ciúmes. Então Paulo diz que eu tenho que fugir dessas coisas e usar o meu corpo em santificação e honra. E aí eu fico longe, evitando a lascívia. Essas coisas que mancham o meu caráter, essas coisas que mancham a minha personalidade, eu devo lutar e trabalhar para ficar longe dessas coisas. Porque uma vez que eu fui chamado em santificação, então essas coisas não agradam a Deus. Agora observe que o verso 7, Paulo, ele coloca uma questão muito importante aqui. E aqui é onde entra uma dificuldade da gente. É porque ele diz aí no versículo 7, né? No versículo 6, aliás, ele diz que a gente está ciente dessas coisas. No versículo 7 ele diz assim: Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Então no versículo 3, no versículo 2 e 3, ele diz que a gente está ciente. Ora, como é que eu posso estar ciente de uma coisa que eu não tive conhecimento? Percebe? Paulo, ele se preocupa com a questão aqui. E talvez, apenas talvez, a gente tenha que parar um pouquinho para pensar aqui. O que é que eu não sei? E o que é que eu já sei? Lógico que dentro de cada um de nós existe a noção, porque Deus colocou a eternidade em nosso coração. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz, e verso 14, diz que Deus colocou os mandamentos dele, a verdade dele, a palavra dele em nosso coração, para que a gente aprenda a valorizar o que realmente importa. Deus coloca a eternidade em nosso coração. E ao colocar a eternidade em nosso coração, eu pergunto para cada um de nós: como Deus faz isso? Como é que eu me torno ciente? Como é que eu me torno inteirado? Como é que eu estou, digamos assim, informado? Então a pergunta certa é: como é que Deus coloca essa verdade em nosso coração? Como? Como que Deus coloca
estas coisas, para você evitar a lascívia, a prostituição, a mentira, o engano. Como é que Deus faz isso? E aí, meu querido, eu quero chamar a atenção da gente, porque é simples. Só existe uma maneira de Deus falar conosco. Só uma maneira. Lógico que essa maneira de Deus se divide em 4 partes, né? Deus fala comigo através da história. A história de Israel, a história do mundo, a história dos povos. Deus usa como uma carta, um livro, um guia para me mostrar ou para falar comigo. Leia comigo Romanos capítulo 15. Deus fala de uma maneira só. Ele vai usar a palavra. A palavra de Deus está onde? Está na história. Então Deus vai usar a história para falar com você. Mas a palavra dele. Deus se manifesta na história. Então eu tenho que perceber a manifestação de Deus na história. Agora nós estamos atravessando uma crise lá no Rio Grande do Sul. 2/3 do estado está debaixo d'água. Como é que Deus, essa história lá do Rio Grande do Sul, como é que Deus fala comigo através dessa história? Então leia comigo aí Romanos capítulo 15, versículo 4. Olha o que está escrito. Romanos 15, versículo 4. Tudo que foi escrito, a história do Egito, a história da Babilônia, a história dos assírios, dos persas, né? O mundo dividido em 4 grandes impérios mundiais. Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 fala da divisão do mundo em 4 impérios mundiais que governariam o mundo de forma dura, de forma aguerrida, de forma agressiva, violenta até. Então como é que Deus fala comigo? Ele fala comigo através da história. A palavra de Deus, ela vai mostrar o que os acontecimentos históricos manifestam a bondade e a vontade de Deus. Apesar do Rio Grande do Sul estar com 2/3 de inundado, muitas casas destruídas, um estado que tem mais de 3 milhões de habitantes, nós vimos falar de 100 e poucas mortes. Renivaldo, são 100 e poucas mortes. Imagine se não fosse a mão de Deus. Você acha que seria só 130? Se não fosse a mão de Deus agindo na história, agindo nos erros humanos, porque nos Estados Unidos, por exemplo, eles conseguem prever uma tempestade, um furacão, um tornado, eles conseguem prever até 1 ano antes. E eles vão trabalhando com aquelas pessoas, educando as pessoas para a chegada daquele tornado, daquela enchente, daquela tempestade ou daquele furacão. E eles vão treinando as pessoas. E aí a gente não vê falar em mortes por tornado, por enchente. Pode acontecer um ou 2, porque existem sempre aqueles que resistem às ordens, às regras estabelecidas para se proteger. E todo ano no Brasil, desde 2011, nós temos enfrentado problemas em janeiro a março, todos os anos. O ano passado, o ano atrasado, né, foi a Bahia, foi o Tocantins. Esse ano o Amazonas as pessoas estão morrendo de sede. Imagine, na bacia do Amazonas tem pessoas morrendo de sede. Essa semana eu assisti uma reportagem da seca na Amazônia. A coisa está feia. Como pode o sul desabando em água, o norte precisando de água? E olha que nós precisamos da água, as matas, mas quando a gente vai ver o desmatamento, quando a gente vai ver o descaso do poder público em relação à natureza, porque a indústria precisa de alimento, então hoje estão destruindo tudo por causa dessa ganância de produzir mais para o ser humano se alimentar. E aí vem essas tragédias. Ninguém prevê. Lógico que prevê.
Mas acontece que a gente tem a mania de deixar para a última hora. A gente vai começar a se preparar quando começar a chover. Ora, quando começar a chover é tarde demais. Quantas pessoas morreram na enchente de lama de Mariana? As pessoas não sabiam? Claro que sabiam. Houve, inclusive, sinais, houve estudos dizendo que haveria aquela inundação, haveria aquele transbordo de lama, mas ninguém fez nada antes. E aí mais de 200 pessoas morreram. Agora imagine se não fosse a mão de Deus controlando a história, a coisa seria pior. Então Paulo diz, vocês têm que estar cientes do que Deus quer de você. Porque Deus não chamou você para a impureza. Deus chamou você para a santificação. E a questão toda aqui de Tessalonicenses é essa. E então Paulo diz em Romanos 15:4, tudo que foi escrito para nos ensinar. Foi para nos advertir. Tudo que acontece na história é Deus colocando em prática as suas advertências, seus conselhos, suas instruções. Se hoje nós temos sofrido as consequências de grandes tragédias, é porque o ser humano ele não tem se preparado ou não tem valorizado as regras, as previsões, não tem respeitado as previsões. Ora, se houve previsão de que haveria enchentes, é hora de perceber qual é o nível dessas enchentes. Aí, assim, só um alerta que vai chover não sei quantos milímetros acima do normal. Não, gente, as nossas cidades não estão preparadas para uma chuva de mais de 150 milímetros. Então, se a previsão era de 250 milímetros, então era de emitir um alerta, chamar a população e pedir evacuação. Os bens materiais vão se perder, lógico. Aí o que acontece lá fora? O governo coloca dinheiro para as pessoas se restabelecerem, reerguerem suas casas, reerguerem seus bens, reaverem seus bens. Por quê? Porque eles previram e as pessoas respeitaram a ordem de evacuação. Então agora é hora do governo agir para cuidar dessas pessoas. No Brasil não acontece nada. O descaso é tão grande que as pessoas só sabem falar em política, na época da política, para ficar um brigando com o outro. Fulano é melhor, fulano é melhor. E quando chega uma época dessa, ninguém está nem aí para vocês. Ninguém está aí para o eleitor, não. Se virem. Aí agora, a gente vê a humanidade agindo em prol da humanidade. Quantas pessoas hoje estão abrindo mão de recursos pessoais para ajudar seu próximo lá no Rio Grande do Sul? Quantas ONGs, quantas igrejas, quantos movimentos religiosos estão lá hoje cuidando das pessoas, levando roupa, alimento, material de higiene pessoal e outras coisas mais. Cobertor. Era para acontecer isso? Você não vê acontecendo isso lá fora. Por quê? Porque o governo ele previu antes, então ele agiu antes e depois, agora ele vai ajudar o povo a se erguerem novamente com recursos do próprio governo. Aqui o vizinho é que tem que ajudar. Um que não tem nada, o outro ficou com 2, então é o outro que vai ajudar. É uma piada isso. Mas as pessoas, eu vi muita gente dizendo que Deus é que é culpado, porque se Deus fosse bom, ele não ia permitir acontecer isso. Não. Deus disse que os últimos dias seriam difíceis. E as coisas iam de mal a pior. Leia Timóteo capítulo 6, Deus disse que nos últimos dias a coisa ia engrossar. Os tempos seriam difíceis. E o mundo ia de mal a pior. Os homens iriam enganar as pessoas. O que a gente está vivendo hoje é um engano. Então a palavra de Deus, ela se confirma na história. A palavra de Deus se confirma na natureza. Essas enchentes, essas secas,
Tudo isso está previsto na Bíblia. Está previsto. Então, a palavra de Deus se cumpre na natureza. Os movimentos da terra vai a cada dia piorando. Por quê? Porque o ser humano está destruindo tudo. Mas Deus previu que isso acontecesse. Então, a palavra de Deus, ela se manifesta na história, se manifesta na natureza, e aí vem a grande revelação de Deus na história, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a maior revelação de Deus na história. Então, a palavra de Deus vai nos ensinar através da história, através da natureza, através da vinda de Jesus Cristo, o ministério de Jesus Cristo aqui. Deus se manifesta, Deus ensina a gente. Ele é o grande professor. Então agora ele vai usar esses instrumentos de ensino. A história, a natureza, Jesus Cristo e a palavra, a Bíblia. Agora, eu digo para você que para mim, lógico que eu já estudei bastante, já fiz primeiro e segundo grau, já fiz faculdade. Agora, nenhum conhecimento de Deus é mais sublime do que a sua palavra. Então, meu querido, quando Paulo diz em Tessalonicenses que a gente está ciente, significa que você tem separado tempo, tem dedicado tempo ao conhecimento de Deus. E como é que você tem dedicado esse tempo de conhecimento de Deus? Estudando a sua palavra. E como eu já disse na jornada 2023, a gente precisa parar de ler a Bíblia. Mas Renivaldo, você não diz que tem que ler a Bíblia todo dia? Não, não é para ler a Bíblia não. É para você aprender da Bíblia. É para você estudar a Bíblia. É para você procurar na Bíblia o que Deus quer de você. Porque não adianta eu ficar lendo 10 capítulos da Bíblia e no dia seguinte eu não sei o que foi que eu li ontem. A Bíblia não disse nada para mim. A gente tem uma grande discussão hoje no mundo pedagógico, no mundo acadêmico, acerca da matemática. Aí a gente dividiu os 10 números da natureza, né? 0, 1, do 0 até o 9, a gente dividiu em 3 partes. Número, numeral e algarismo. Se ele é só um número, se é só o número 2, é um algarismo. Mas se ele fulano tem 2 anos, então ele já é um numeral. Hoje é 13 de maio, então é um número. Eu não vejo necessidade dessa discussão. Eu não vejo utilidade nisto. Então hoje nós estamos perdendo tanto tempo com discussões, quando na verdade tudo que a gente tinha que fazer era parar para ouvir o que Deus tem a dizer. O que Deus tem a dizer para você, meu querido? O que Deus tem a dizer para mim? E aí, quando você abrir o texto de Tessalonicenses, capítulo 4, eu estou com o texto aberto aqui, você abre aí também, aí a gente lê assim no versículo 7, olha, porquanto Deus não chamou você, aí você coloca o seu nome, vou colocar o meu aqui no versículo 7, porquanto Deus não chamou o Renivaldo para a impureza. Deus não chamou o Renivaldo para ele continuar sendo impuro. Veja, Deus não chamou você para a impureza. Essa expressão chamou aqui é uma questão séria. Porque a palavra chamar, aqui no caso, é uma escolha de Deus. Não foi eu que escolhi, foi Deus que me escolheu. E ao me escolher, Deus, ele toma a iniciativa de agir em mim. Mas Deus espera que para que ele consiga agir em mim, eu busque essa consciência, esse conhecimento.
ter ciência do que Ele quer de mim. Porque esta é a vontade de Deus. É que eu o conheça. É que eu o ame. É que eu me pareça com Ele. É que eu me torne semelhante a Ele. E essa é uma obra que eu não consigo realizar. Essa é uma obra que eu não sei fazer, nem sei como fazer. Mas aí agora eu abro a palavra. Ao abrir a palavra de Deus, eu vejo que esse Deus que me chamou, que criou a mim para a sua glória, Isaías 43, versículo 7, ele diz, aquele que eu criei, os criei para a minha glória. Então, como é que eu vou glorificar a Deus? Conhecendo a Deus. E como é que eu conheço a Deus? Tirando tempo, dedicando tempo ao conhecimento de Deus no estudo da sua palavra. Aí eu vou ler o versículo 7 dizendo assim, porquanto Deus não chamou o Renivaldo para a impureza. Renivaldo, Deus não te chamou para a impureza. Deus te chamou para ser santificado. E como é que Deus faz isso? Aí o versículo 8, né? O versículo 8 diz assim, Dessarte, você agora tem duas escolhas. Dessarte, em resumo, em conclusão, a conclusão é, ou você aceita essa purificação, ou você aceita essa santificação, ou você rejeita. Só que se você rejeitar a santificação, se você rejeitar a pureza, se você rejeitar uma vida de honestidade, de pureza, de integridade, de irrepreensão, se você rejeitar a santificação, resumindo, se você rejeitar a santificação, você não rejeita homem. Você rejeita a Deus. E como é que eu rejeito a Deus? Negando, primeiro é negando o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo não existe. Veja o versículo 8 aí, ó. Ele também nos dá o Espírito Santo. Ora, se Deus me dá o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que vai operar em mim a santificação, então se eu rejeito a santificação, eu não rejeito a homem, eu rejeito a Deus. E a palavra rejeitar a Deus aqui é rejeitar a vontade de Deus, é rejeitar os ensinos de Deus, é rejeitar as instruções de Deus, rejeitar as regras, os estatutos, as normas de Deus. Quando eu rejeito essas coisas, eu rejeito o próprio Deus. Lembra que eu falei nas duas mensagens anteriores? Santificação nada mais é do que perfeita obediência à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. Então, se eu rejeito os mandamentos de Deus, e mandamentos aqui são regras, preceitos, estatutos, normas, se eu rejeito a aliança que Deus quer comigo, Hebreus capítulo 10, versos 16 e 17, porque esta é a aliança que eu farei com eles depois daqueles dias, eu colocarei a minha lei no seu coração e as imprimirei na sua mente. Então, se eu rejeito as leis de Deus, e aqui a gente tem que falar de leis de saúde, né? Tem que falar das leis trabalhistas, a gente tem que falar das leis. Então, se eu rejeito a lei de Deus, se eu rejeito as leis de Deus, então eu não rejeito o homem, eu rejeito o próprio Deus. E como é que eu faço isso? Primeiro, negando o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que imprime tudo isso em meu coração. Vamos ler Hebreus capítulo 10. Quem é que imprime a lei de Deus em meu coração? Hebreus capítulo 10, versos 16 e 17. Olha o que está escrito, olha. Porque esta, verso 15, vou ler o verso 15 também. Disto dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei
com eles depois daquele dia. Quem faz aliança conosco é o Espírito Santo, porque Deus nos dá o Espírito Santo para comandar isso aí. Coríntios capítulo 12, capítulo 14, diz que o Espírito Santo é o responsável por trabalhar no nosso coração e encher a nossa vida de todos os talentos e dons necessários para o nosso crescimento espiritual. A gente vai fazer uma análise lá em Coríntios capítulo 14. Não no capítulo 12, mas no capítulo 14, a gente vai analisar lá. Né? Verso 16 assim: esta é a aliança que o Espírito Santo vai fazer conosco depois daqueles dias, diz Deus, ou diz o Senhor, ou diz Jeová. Porei no coração deles as minhas leis e na sua mente as imprimirei. A nossa mente é como um papel em branco. Isso aqui Paulo está lembrando da imprensa na época, né? Então, quando eles pegavam o papiro e ali eles iam imprimindo cada letrinha, né? Ia pegando uma forma, seja de metal, seja de bronze, seja de ferro ou de madeira, o próprio barro, né? Então eles pegavam ali e iam cravando aquelas letras ali, o ponteiro, iam cravando as letras, imprimindo aquelas letras na tábua, nos papéis, nos papiros. Então Paulo está dizendo que Deus, ele quer fazer de mim esse livro, né, para que ele vá imprimindo nesse livro a vontade dele, as regras dele, a aliança dele. É o Espírito Santo que faz isso. Então, quando eu rejeito estas coisas, diz Paulo Tessalonicenses, eu não rejeito o homem, eu rejeito ao próprio Deus. E como é que eu rejeito a Deus, que dá o Espírito Santo para operar esse grande milagre em mim? Primeiro eu nego o Espírito Santo. Ele não existe. Ele não é Deus. Ele é um vento, é uma energia, é uma coisa qualquer. Ele é uma emanação do próprio Deus. Se isso fosse verdade, então a gente teria que ter poder próprio para imprimir essas coisas no nosso coração. A gente ia ter poder para fazer qualquer mudança em nosso coração, nós mesmos. Mas você consegue fazer qualquer mudança em você? Então pare de negar o Espírito Santo. Segundo, o texto aí diz que Deus deu o Espírito Santo para você. Então comece a valorizar o presente de Deus. Então, como é que eu rejeito? Você faz pouco caso do Espírito Santo. Tudo bem, ele existe, ele é Deus, tal, mas eu não preciso dele. Lembra da mensagem da negligência? É você ter uma coisa que Deus te dá para você cuidar, para você zelar, para você proteger, e você simplesmente... Lembra quando você era criança, eu era criança, às vezes nossos pais, eles gastavam o que não tinha para nos dar um presente. Quanto tempo durou esse presente? Quanto tempo você cuidou desse presente? Sabe, meus queridos, muitas vezes eu fico triste comigo mesmo, porque eu fico imaginando que Deus, ele enviou do céu o Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, Onisciente, Onipresente, Onipotente, Eterno, Imutável, Amoroso. O Espírito Santo podia estar fazendo qualquer coisa no universo, guiando, cuidando de outros mundos, mas ele preferiu se humilhar e ficar aqui por causa do Renivaldo. E todo dia ele vai lá na casa do Renivaldo? Não, ele não sai do Renivaldo. Diz o texto que o nosso coração é morada do Espírito Santo. Que coisa triste. Agora eu, Renivaldo, vivo para a impureza. E aí Deus me deu o Espírito Santo para evitar a impureza, para arrancar a impureza do meu coração. E eu ignoro o Espírito Santo, eu negligencio o Espírito Santo. Eu simplesmente rejeito o Espírito Santo. Além de negar o Espírito Santo, negar a existência dele, se eu não nego a existência, eu ignoro o Espírito Santo. Ou seja, eu trato ele como se ele não fosse Deus. Como se ele não tivesse poder para tocar em mim e mudar meu coração. Essa é uma triste realidade que nós estamos tendo no nosso cristianismo moderno. Por isso é que você ora e nenhum milagre acontece. Quantas vezes você colocou a mão na cabeça de um doente, orou e não aconteceu nada?
Quantas vezes você pediu a Deus uma chuva? Quantas vezes você pediu a Deus uma bênção e nada aconteceu? Sabe por quê? É porque a gente não conhece a Deus. Já falei, a gente precisa da palavra para conhecer a Deus. A gente precisa separar tempo não para ler a Bíblia. Vamos parar de ler a Bíblia. Vamos começar a estudar a Bíblia. Vamos começar a contextualizar a Bíblia. Vamos começar a aplicar o texto bíblico à nossa prática. Vamos fazer da Bíblia um livro de práticas. Hoje existe uma discussão no mundo acadêmico também, né? O que é mais importante, se é a teoria ou se é a prática. E o que acontece dentro do cristianismo não é diferente. Nós estamos presos às teorias. E a teoria não muda quem eu sou. A teoria não muda quem você é. Nós precisamos de parar com as teorias, porque teoria não muda quem eu sou. A gente precisa das práticas. Jesus Cristo disse, Mateus capítulo 25, né? Capítulo 7, verso 25, ele diz: o sábio edifica a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve a minha palavra e a pratica é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Estamos cansados da teoria. A teoria não tem mudado ninguém. Nós estamos hoje com igrejas vazias, embora estejam lotadas de pessoas, mas vazia de cristãos renovados, transformados, cheios do Espírito Santo. E nós nem gostamos de orar. Nem gostamos de passar tempo com Deus. Nem temos prazer em caminhar com Deus. Isso é a pior forma, e a forma mais dolorosa no coração de Deus é a gente ser tão indiferente, tão descuidado, tão relapso. Como Apocalipse vai chamar de cristãos mornos, não é uma coisa nem outra. Não é sal nem é açúcar, nem é água doce nem é água salgada, não é nada. Árvore sem frutos. É isso que nós somos. Por quê? Porque falta a prática. Nós precisamos sair da teoria para a prática. Se no mundo acadêmico ninguém sabe qual é o mais importante, se é a teoria, se é a prática, aí a conclusão é que temos que unir os dois, teoria com prática. Mas no cristianismo, não tente fazer isso. Porque Deus não está interessado na teoria, Deus está interessado em teu coração e Ele quer colocar aí no coração a palavra dele. O Espírito Santo, meu querido, é prática, não é teoria. Então nós podemos rejeitar a Deus. Ele nos deu o Espírito Santo, mas a gente ignora o Espírito Santo, a gente nega o Espírito Santo. E por último, a gente pode rejeitar a Deus. Vivendo contrário à palavra de Deus, ou vivendo em impureza. Essa ideia que existe hoje de que o cristianismo nada mais é do que entregar o coração a Deus, porque Deus só quer o coração, isso é a pior ilusão pregada por Satanás para arraigar, enredar a mim e a você, separando eu e você de Deus. Podemos rejeitar a Deus quando rejeitamos a sua palavra, rejeitamos as suas regras, rejeitamos seus ensinos. O Espírito Santo, ele está aqui para guiar em toda a verdade. Então, se eu abrigo a mentira em meu coração, eu estou abrigando a impureza. Apocalipse 14, vou ler o último texto da Bíblia para a gente orar. Leia comigo, Apocalipse 14. Olhe, observe o que é dito daqueles que estarão com Jesus Cristo no mar de vida. Apocalipse 14, verso 4. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Verso 5. E na sua boca não se encontrou nenhuma mentira. Cuidado, meu querido, porque se tem uma coisa que o cristianismo moderno está exaltando é a mentira.
Ah, você pode comer o que você quiser. Ah, você pode beber o que você quiser. Ah, você pode ir onde você quiser. Você pode ouvir a música que quiser. Você pode fazer o que você quiser. Mentira! Isso é um engano de Satanás. Isso é uma pregação do diabo. E quantas vezes de púlpito você já ouviu seu líder religioso dizer que você pode fazer o que você quiser, porque Deus só quer o coração. Outro dia, eu vendo uma entrevista de uma atriz famosa, ela disse que o corpo dela era o seu instrumento de profissão, de trabalho, de ganhar dinheiro. O coração era de Jesus Cristo. Verdade isso? Então ela nunca leu Tessalonicenses 4, porque Paulo diz em Tessalonicenses 4:4, você precisa usar seu corpo em santificação e honra. Então você não pode colocar qualquer coisa no seu corpo, não. Cuidado com a mentira. Satanás está nesses dias finais inventando maneiras diferentes de apresentar a mentira como verdade. E tem muita gente seguindo atrás dessas mentiras, dizendo que Deus só quer o coração. Meu querido, Deus te chamou para ser puro. E Ele te dá o Espírito Santo, que é o poder de Deus, para modificar você e fazer você andar nas regras, andar nos preceitos, andar na vontade de Deus. É o Espírito Santo. Tessalonicenses 4, versículo 7. Não se iluda, porque Deus não se deixa enganar. Deus não se zomba. Ele é o grande vingador. Essa expressão vingador eu já expliquei. Deus é aquele que vai dar recompensa de acordo com as tuas escolhas. Então escolha hoje ser puro. Escolha hoje viver no Espírito Santo. Escolha hoje não negar o Espírito Santo, não rejeitar as instruções do Espírito Santo, não ignorar as ações do Espírito Santo na sua vida e não rejeitar a palavra. Não viver uma mentira como se ela fosse verdade. Porque para Deus, o que é verdade é verdade. O que é mentira é mentira. E o que é mentira é de Satanás. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Tenha misericórdia de nós, meu Pai, e dê-nos um novo coração. Perdoe-nos onde temos falhado. E ajude-nos hoje, meu Deus, a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, através do estudo diligente da Tua Palavra. E que a Tua Palavra realmente seja prática em nossa vida, que possamos colocar em prática os Teus ensinos, Teus preceitos, Tuas leis, que a nossa vida seja cheia do Espírito Santo, nos guiando em toda a verdade. Dá-nos a Tua bênção, o Teu cuidado e a Tua proteção e a Tua salvação, em nome de Jesus Cristo. Amém.